Sem a pandemia, o ano de 2020 teria registrado 193 milhões de casos de depressão no mundo inteiro. Em vez disso, esse número foi de 246 milhões. E esses aumentos impactaram a população de forma desigual, sendo jovens e mulheres os mais afetados, conforme revela a revista The Lancet. O Elas Pautam de hoje aborda a relação entre a depressão e as mulheres. Eu converso com a deputada professora Marcivânia e com a deputada Érica Cocai. Muito obrigada pela presença das duas aqui. Eu vou chamar, antes do nosso debate, um depoimento de um psiquiatra. Roda. Depressão é uma doença que pode acometer qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Desde meninas pequenininhas, bebês, até senhoras idosas, 80, 90, 100 anos de idade. A depressão, ela tem uma prevalência maior em mulheres. Via de regra, são 2 a 3 mulheres para cada um homem antes da menopausa. Isso muda no pós-menopausa para o número de 3 a 4 mulheres para cada um homem. Olha só, isso mostra a influência das questões hormonais, dos hormônios femininos no quadro depressivo. A depressão da mulher, normalmente é mais grave, ela dura mais tempo, mas em compensação, as mulheres tratam com mais afinco, com mais interesse, tem melhor adesão ao tratamento, mas tem uma correlação direta com todos os hormônios femininos, o que torna então um quadro de uma importância similar. É importante cuidar de toda essa parte para que o resultado seja o melhor possível. A depressão é uma doença que nós chamamos como síndrome. Síndrome por quê? Porque é um conjunto de sintomas durante um determinado tempo também. Então, sintomas como, por exemplo, tristeza intensa, falta de prazer, falta de alegria, pode ter uma variação ligada, por exemplo, aumento de peso ou perda de peso, aumento do apetite ou perda do apetite, excesso de sono ou baixa de sono, tá? Distúrbio da memória, distúrbios que levam a, por exemplo, ter uma diminuição do interesse pelo trabalho, diminuição do interesse pela vida, até levando inclusive a ideia de suicídio, ideias de morte. É isso, depressão é uma doença grave e que precisa de tratamento, que precisa ter muito cuidado, que não pode brincar, não pode deixar para tratar depois. Lembrando que o Centro de Valorização à Vida, o CVV, realiza um trabalho excelente de prevenção ao suicídio. O trabalho é 24 horas por dia, é só você ligar, o telefone aparece agora na sua tela, 7 dias na semana. Vou começar com a deputada professora Marcivânia. O psiquiatra falou sobre as questões hormonais que têm prevalência nas mulheres em relação à depressão. Agora, as mulheres também foram muito mais desafiadas, não é? Na pandemia. Exatamente. Eu acho que a questão hormonal é um dos elementos, né? Não é o único, né? Exclusivo. A mulher, ela está num ambiente muito mais propício a sofrer, né? Dessa doença. E a gente já avançou nesse sentido de identificar como doença, né? Porque até bem pouco tempo atrás, as pessoas achavam que depressão era... até caracterizava como quem está com o sintoma, como preguiça, como desleixo. Então, esse contexto aí, graças a Deus, a gente está enfrentando e está vencendo. Mas a mulher está mais suscetível a um ambiente, por exemplo, de assédio moral, de assédio sexual, uma sobrecarga de trabalho muito maior. Então, o fator ambiental, ele é também decisivo para que a mulher seja mais acometida de depressão. O Brasil tem índices muito ruins. Nós somos o segundo país da América Latina com maior índice de depressão. Não está relacionada só diretamente, mas o suicídio, a gente tem um brasileiro a cada 45 minutos, né, tirando a sua própria vida. Então, nós temos uma criança a cada 4 crianças nesse período da pandemia sofreu ou de ansiedade, enfrentou o problema da ansiedade e da depressão. Então, nós temos índices muito ruins e não enfrentamos ainda esse assunto da forma correta. O Brasil gasta pouco, investe pouco na saúde mental.
só 2% do orçamento da saúde vai para a saúde mental. A política, ela até é bem feita, só que faltam recursos. A gente tem pouca porta de entrada. Os CAPs são insuficientes, os recursos para manter os CAPs são insuficientes. Na verdade, houve uma municipalização de serviços sem a entrada também de recursos para esses serviços serem prestados a contento. Então, nós temos uma rede que ela não está funcionando a contento, de identificação de casos. O ideal é que a gente tivesse, por exemplo, na atenção básica, um psicólogo e que ele pudesse direcionar, primeiro avaliar aquele caso e depois direcionar para onde vai aquela pessoa doente. Então, nós tivemos, em 2019, tivemos a aprovação da Lei 13.935, que garante a presença de psicólogos e assistentes sociais. Tinha um ano para ela ter efetividade, para ser regulamentada. Então, até hoje, a gente ainda não tem a regulamentação e a efetividade disso. Então, nós precisamos melhorar a rede, precisamos ter um plano eficiente de prevenção do suicídio, mas também que não está diretamente só relacionado à depressão, mas também está muito relacionada. Então, precisamos ter um plano de prevenção, um plano de pós-venção e precisa de informação. Para fazer um bom plano, a gente precisa ter informação. E as informações são muito desencontradas, a rede não compartilha essas informações, então a gente precisaria ter o compartilhamento de informações, fazer um plano eficiente de prevenção ao suicídio, mas também de tratar a depressão, porque a depressão é uma doença e pode ser tratada e pode evitar o agravamento se for tratado da forma devida. Infelizmente, a gente tem muita deficiência nesse acolhimento da pessoa depressiva. A gente tem as escolas que podem ser esse identificador, mas a gente tem também as unidades básicas de saúde que pode ter um profissional ali. As pessoas hoje elas não sabem, na verdade, nem a quem procurar. Então, existe um problema de desinformação muito grande e a gente precisa vencer esses problemas para a gente garantir que a saúde mental da nossa população seja melhor tratada e a gente tenha o agravamento evitado, porque é o agravamento que é muito mais preocupante. E são doenças que precisam, muitas vezes, de um tratamento contínuo, né? É uma doença que demonstra de forma muito clara o quanto a gente é um país desigual. Porque quem pode até paga uma terapia, um psicólogo particular. Quem não pode, os CAPs não têm condições hoje de oferecer isso, esse atendimento de todas as pessoas que precisam. Então, era essa pergunta que eu ia fazer para a deputada Érica Cocai, quer dizer, parece que o Brasil avançou um pouco, né? Já há um esclarecimento, porque antigamente a gente dizia, vai lavar um tanque de roupa, né? Agora, a mulher... principalmente a mulher, eu digo, porque ela tem todas essas questões e com a pandemia isso se exacerbou da mistura das obrigações que naturalmente são transferidas para ela. A mulher, ela vai num hospital, ela diz que ela está deprimida. A depressão é uma doença da alma, não tem um raio-x que diga, olha, você está com a alma quebrada. Né? O braço quebra, vamos lá, vamos consertar o braço de alguma forma. Agora, como que a gente quebra esse estigma? Deputada Marcivânia, professora Marcivânia falou aqui sobre a falta de atendimento. Agora, até quando existe o atendimento, existe o estigma da mulher que chega e, às vezes, o próprio médico pensa, nossa, está fazendo corpo mole. Não, então, eu penso, primeiro, que o Brasil avançou bastante na concepção de uma política de saúde mental. Nós temos uma reforma psiquiátrica desde 2001. Ela precisa, como disse a Marcivânia, precisa ser colocada em prática, precisa ser valorizada e fortalecida, inclusive no próprio orçamento. Mas é preciso também, penso eu, considerar que nós temos uma sociedade extremamente sexista. O Brasil não fez o luto do colonialismo, onde os donos da terra se sentiam também donos das mulheres, dono dos corpos, não é? Como se os corpos fossem sua propriedade. Nós temos um ranking macabro de sermos o 5º país do mundo em feminicídio. E o feminicídio, esse se transforma em estatística, ele é precedido, penso eu, de um feminicídio simbólico.
de retirar da pessoa a condição de ela viver plenamente uma humanidade que pressupõe nós sermos donas do nosso corpo, da nossa fala, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso querer. Ou seja, essa condição de sermos donas de nós mesmos, da nossa história, enfim, ela é fundamental para que a gente possa vivenciar uma humanidade que pressupõe essa condição. Mas também é preciso entender que a humanidade, a nossa humanidade, ela se reconhece também na liberdade. Então, se você tem uma sociedade que tem esse ranço sexista, tem um pacto, eu diria, letal, entre o patriarcalismo, o patrimonialismo e o racismo. Então, nós não fizemos o luto não só do colonialismo, como também da escravidão, como também da própria ditadura. Então, temos uma sociedade sexista. Uma sociedade onde milhões de mulheres têm medo de voltar para casa. E olha, se você pensar que na rua ninguém sabe quem nós somos anônimos, é em casa que a gente tem as nossas relações mais queridas, é em casa que a gente pode tirar as máscaras, que nós temos nome, que nós temos história. E tem milhões de mulheres que têm medo de voltar para casa, porque serão arrancadas delas mesmas. E neste quadro de violência doméstica, houve um recrudescimento durante a própria pandemia. Não só um recrudescimento da violência doméstica, como a dupla e a tripla jornada. A função de educar as crianças, de cuidar da casa, elas têm que ser compartilhadas. E elas ficam como se fossem exclusivas das próprias mulheres. Essa é a construção de gênero, que dedica às mulheres os espaços domésticos e os espaços públicos aos homens. Então, portanto, há uma sobrecarga às mulheres, e a Marcibane falava algo que eu acho muito interessante, que a atenção básica, ela tem que lidar com os espaços de fala. Nas equipes de saúde, estratégia de saúde da família, deveria-se ter o espaço de fala, ou seja, o profissional de saúde mental, o psicólogo, a psicóloga, porque as mulheres não têm espaço para falar do seu próprio sofrimento. Não tem espaços. Na medida em que elas vão ao trabalho, saem do trabalho, ficam em casa e em casa tem que responder pelas tarefas que estão postas. É preciso que tenhamos os espaços para que nós tenhamos a escuta especializada com as mulheres lidando com os seus sofrimentos e reafirmar a rede de atenção psicossocial, que tem sido precarizada neste governo, precarizada, que são os CAPs, que já vão lidar com a doença, mas são os CAPs, são os centros de convivência, enfim, é toda uma estrutura de serviços substitutivos que o Brasil conquistou para poder fechar o ciclo dos hospícios, que são verdadeiros holocaustos na história brasileira. Então, eu diria, é preciso entender que o nível de depressão que atinge as mulheres, o nível de pânico, a síndrome de pânico, que também vai atingir de forma tão profunda as mulheres, as psicopatologias relacionadas ao trabalho, elas também atingem de forma muito intensa as mulheres. Esta condição, para além dos efeitos e para além das causas físicas, elas são tecidas por uma lógica sexista. E me parece, aí a deputada professora Marcivânia vai saber de carteirinha, que as professoras foram muito mais afetadas, porque o ambiente doméstico, de repente, virou todo o ambiente, né? A esfera pública veio para o ambiente doméstico, a mulher está sobrecarregada com jornadas, não são mais duplas, são triplas, e aí a mulher professora, dentro desse contexto, ela para ensinar os filhos dos outros, ela tem que ensinar os seus próprios filhos que estão em casa. Então, se não me falha a memória, eu tenho, inclusive, 2 vizinhas professoras que tiveram problemas de saúde mental durante essa época, exacerbados durante essa época, porque não tinham, diziam elas, não tinham paz em casa, era o tempo todo trabalhando, 24 horas de trabalho. Na verdade, houve um aumento da carga de trabalho, das mulheres principalmente, e as crianças adoeceram também, né? Então, de ansiedade, de depressão. E a mulher, ela se viu ali, tendo que fazer o trabalho de fora. Mas muitas vezes, Aline, essa concepção é nossa também, é das mulheres. Eu já vi muitas mulheres dizerem, o meu marido, ele é muito legal, muito bom, porque ele me ajuda.
É como se essa fosse uma tarefa da mulher, de cuidar dos filhos e as coisas da casa, porque no final de semana também, quando não estamos em período de pandemia, no final de semana a mulher acaba fazendo as atividades em casa no final de semana, mas como se fosse dela essa tarefa. Então, primeira coisa, acho que nós mulheres temos que nos trabalhar e trabalhar nos pequenos, né? Eu digo sempre que essa questão cultural, ela precisa ser levada muito a sério. Nós educamos nossos filhos. Muitas vezes as mulheres querem proteger os meninos e aí as tarefas de casa ela dá para a menina fazendo, lavar louça, cuidar ali de alguma coisinha, mas os meninos são preservados. Então, é uma questão cultural que a gente tem que trabalhar isso nas famílias, na escola, e eu acho que essa vivência na escola, esses temas também precisam ser trabalhados na escola, porque a gente precisa fazer a sociedade toda entender, os homens e as mulheres, de que essas tarefas elas são dos dois e elas precisam ser compartilhadas. As mulheres estão adoecendo em função da carga de trabalho que é muito maior, mas em função também do mundo que a gente vive. A gente vive uma sociedade em que a sobrevivência tem sido, né, você tem que lutar muito pela sobrevivência. Imagina a dor, o sofrimento de uma mãe, do pai também, de todos, mas de uma mãe ao ver o filho com fome. Então, a gente precisa entender, e é uma proposta que um grupo de trabalho que trata desse tema está se debruçando sobre ele, precisa entender os motivos, porque a depressão, ela é a febre, tá doente, né? Tá doente, tá com sofrimento psíquico, tá com sofrimento mental, mas por que isso? A gente precisa descobrir o que está causando esse aumento tão significativo de números de depressão, ansiedade, de vários transtornos. Então, a gente entendendo o motivo, talvez a gente tenha uma política mais eficiente. E aí não dá para afastar essa questão social de a mulher trabalhar 2, 3 vezes mais para manter a subsistência da sua casa, de ela se sentir culpada por tudo, se você tem um filho em sofrimento, ou que se automutila, né, que se autoagride, a sensação de culpa aumenta mais. Então, é um contexto que a gente precisa estudar muito, Aline. Agora, exatamente tentando conscientizar as pessoas, será que as escolas não podiam mudar a grade curricular? Porque em países desenvolvidos existem aulas de culinária, onde meninos e meninas preparam uma refeição. Existe aula de limpeza, onde meninos e meninas aprendem a fazer a limpeza básica. Aqui no Brasil, nós não temos, por exemplo, educação financeira nas escolas, que eu acho essencial. Não existe a possibilidade de juntar os dois, chamar meninos e meninas para compartilharem, para que realmente seja quebrada essa consciência, essa naturalização de que a mulher se sente muito bem quando a casa dela está limpa, desde que ela providencie, por exemplo? Então, eu penso que a escola é fundamental. Acho que a Marcivânia tem razão. É preciso levar essa discussão, a discussão das desigualdades de direitos, é preciso levar essa discussão para dentro da escola. É preciso que a escola seja um espaço, primeiro, de exercício de uma consciência crítica. A escola não é um espaço onde alguém que se sente hierarquicamente superior vai jogando conhecimentos e conteúdos dentro de alguém que não se considera o saber que tem. E a vida que tem é diálogo de gente, penso eu. É um diálogo com muita completude. Aliás, é a política pública que mais se relaciona com a família, que mais se relaciona na comunidade, que mais está incrustada na comunidade e que resiste na sua diversidade, porque a escola carrega uma diversidade. Então, a escola é um dos elos mais fundamentais, penso eu, para a proteção de direitos de crianças e adolescentes e construção de uma sociedade onde não haja dor em sermos mulheres. Porque, veja, se você analisar a violência sexual, pelos dados do DataSUS, a maior parte das vítimas de violência sexual é do gênero feminino e são crianças e adolescentes. Então, você tem um nível que é uma coisificação. A violência sexual significa que você não respeita o direito da pessoa e que é numa lógica adultocêntrica muitas vezes e uma lógica sexista pelos números que estão postos. Mas você tem mulheres que na sua grande maioria têm medo de sofrer uma violência sexual.
E se são mulheres mães de meninas, tem um medo muito mais agudizado. E você tem também uma cidade que não é uma cidade igual para homens e mulheres. A cidade é negada para as mulheres à noite. Uma pesquisa recente está pontuando que a maioria das mulheres tem medo de sair à noite. Tem medo de sair de madrugada. É como se houvesse a negação da cidade, a cidade proibida. Então não é uma cidade que é vivenciada da mesma forma por todos os corpos ou por todas as pessoas. Então nesse sentido é preciso que nós tenhamos a clareza de que contexto social nós estamos vivenciando, que há um processo de opressão, opressão sexista que vai sendo carregado. O Brasil já se chegou a marcar mulheres no rosto, marcar mulheres. E nós deveríamos admitir que as únicas marcas que nós tivéssemos é isso, a tinta de genipapo dos indígenas, as tatuagens e não as cicatrizes, as marcas que carregam as mulheres nos seus corpos. Então nós vamos ter, sem nenhuma dúvida, as mulheres as maiores vítimas da desigualdade. Se há uma crise de Simone de Beauvoir, ela atinge todo mundo, mas vai atingir mais as mulheres. As mulheres são as primeiras a serem desempregadas, as primeiras a estarem vivenciando, portanto, um processo de fome que voltou ao Brasil, como disse a Marcibânia. Então é preciso ter esse recorte de gênero. E um outro aspecto é porque, via de regra, quando a mulher chega com um quadro depressivo, se vai trabalhar com uma série de hipóteses. Vai se buscar uma causa muitas vezes orgânica e muitas vezes isso tem avançado, tem melhorado, mas muitas vezes não se estabelece a condição de que aquela mulher está sofrendo uma depressão. Vai se ver qual é o caso orgânico, se tem problemas aqui, se tem problemas ali, se tem problemas outros, como se fosse um processo de eliminação para se chegar e ao quadro depressivo. Muitas vezes, aí eu volto para o início do nosso programa, não estou de nenhuma forma desqualificando a fala do psiquiatra, mas muitas vezes é reduzido à questão hormonal. Olha, é problema hormonal, está passando pela menopausa, a gente nunca investiga, né, o que está por detrás, as questões sociais, as questões econômicas, a sobrecarga que existe sobre a mulher. Deputadas, eu estou no finalzinho do programa, estou com o tempo esgotado. Queria agradecer a deputada professora Marcibânia, muito obrigada pela presença. Deputada Érica Cocai, seja sempre bem-vinda. E muito obrigada a você que nos acompanhou até agora na TV Câmara e no YouTube. Até o próximo Elas Pautam.